Para começar esse vídeo de hoje, eu queria fazer uma pergunta séria e que você me respondesse ela com a seriedade que convém. Você já viu uma bananeira alguma vez? Bom, eu suponho que você saiba o que é uma bananeira, né? Uma planta que dá bananas, né? Pois então, eu acho que não é difícil que você já tenha visto alguma bananeira na vida. Mas você já viu alguma bananeira que ao invés de dar banana, desce jaca ou desce laranja? Vai que você conheceu. Eu nunca vi, né? Eu acho que ninguém na face da terra jamais teve notícia de uma barbaridade dessa, né? Um pé de banana que dá manga, né? E você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com esse vídeo de hoje? E eu respondo que já já você vai descobrir. Sou o Padre Fernando Clemente, sou missionário do Sagrado Coração e estamos começando mais um vídeo do comentário ao Evangelho do Domingo. Comentário esse que não pretende ser uma aula de teologia bíblica nem de exegese, mas uma partilha, nada além disso, para tentar fazer com que a palavra de Deus possa entrar na nossa vida e fazer com que a nossa vida tenha mais vida em abundância. Nós estamos chegando ao 5º domingo do tempo pascal e nós ouviremos nesse domingo o Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. João 15, de 1 a 8. Se você quiser dar pause, procurar na Bíblia essa citação, ou se tiver uma liturgia diária aí à mão, eu convido você a ter o texto perto de você, para que a gente possa ler juntos e também refletir o que a palavra de Deus nos traz para essa semana. Eu vou ler o texto e depois a gente comenta. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Bom, hoje o tema é um tema agrícola, um tema da agricultura. E talvez agora você já esteja mais ou menos entendendo por que eu comecei esse vídeo com essa história de bananeira que dá laranja, jaca ou manga, né? Jesus se apresenta para nós, seus discípulos, como sendo a videira verdadeira. Bom, o que Jesus quer dizer com isso? E por que ele usa esse adjetivo, né? Verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Quer dizer então que tem outras que são falsas? Será que ele está falando da videira planta e que essas plantas seriam videiras falsas? O que quer dizer isso, né? Bom, esse tema da videira é uma coisa que não é novidade de Jesus. No Antigo Testamento a gente já encontra muitas citações falando a respeito do pé de uva, né? E no Antigo Testamento essa comparação era muito usada para se referir ao povo de Deus. Os profetas, os salmos
várias vezes comparam o povo como sendo uma videira, como uma parreira, né? Um pé de uva. E isso tem um significado muito forte para o povo daquela região, porque era algo com que eles trabalhavam e entendiam bem o que significava ter uma videira. Videira é uma planta que demanda cuidados contínuos. Se a gente quer que ela dê uvas boas, é preciso que ela esteja sempre sendo cuidada, podada, adubada, que ela tenha sido plantada no terreno certo. Tudo isso conta. Pois é, o profeta Isaías 5, se eu não estou equivocado, ele faz uma comparação muito interessante no início do livro dele. Ele começa contando uma história para o povo como quem não quer nada, né? Desconfie dessas histórias de como quem não quer nada. Geralmente ela dá a volta na gente e dá uma lição, né? Ele começa dizendo assim, o profeta diz, que ele tem um amigo, e esse amigo ficou sabendo que numa terra estrangeira tinha uma certa variedade de uva que era única, maravilhosa, dava uvas perfeitas aquela videira. Então ele vai até o estrangeiro, retira esse pé de uva lá daquelas terras e prepara uma nova terra para esse pé de uva. E escolhe o lugar certo, porque a videira é bom estar sendo plantada numa encosta, que não pegue sol o dia inteiro. Foi lá e mexeu na terra, deixou a terra sem nenhuma pedra, deixou a terra bem preparada. Plantou a videira, regou, teve a paciência de ir tirando todas as pragas que foram aparecendo, na hora certa podou, até que finalmente chegou o momento em que a videira ia dar uvas. E o dono da videira estava feliz da vida. Finalmente ia provar as uvas tão especiais que ele tinha trazido do estrangeiro. Só que, na hora em que ele pega o primeiro bago de uva e leva à boca, esperando que ia ter aquela doçura, que decepção! A videira só deu uvas amargas e azedas, não serviam para nada. Isaías termina a sua história por aí. E então explica o que significava aquela parábola. Isaías estava falando do povo de Deus. Era o povo que estava sendo simbolizado naquela videira. Da mesma forma como Deus tirou Israel da terra do Egito e o levou para uma terra preparada, terra prometida, que mana leite e mel, assim também como o homem fez com a videira dele, né? Mas o que aconteceu no final é que o povo que Deus escolheu e preparou e deu uma terra, ao invés de dar frutos doces, deu frutos azedos. Isto é, ao invés de ser um povo fiel aos mandamentos que ele mesmo deu, que fosse um povo honrado, que ama a justiça, que ama o que é direito, não, esse povo deu frutas azedas, ou seja, frutos de desobediência, de injustiça, de tirania. De tudo aquilo que Deus os tinha livrado lá no Egito, da tirania, do trabalho escravo, da injustiça, de repente o povo estava replicando, né? Vivendo de novo lá na terra prometida. Era mais fácil ter tirado o povo de Israel do Egito e levado para a terra prometida do que tirar o faraó de dentro deles. Eles estavam agindo como se fossem pequenos faraós, né? Autoritários. Pois bem, Jesus fala que é videira verdadeira, em contraponto a essa outra videira de quem falava Isaías, o povo de Deus. Pois é, nós estamos ouvindo esse evangelho num momento muito especial. O tempo da Páscoa, como eu já disse em outros vídeos, e vou continuar repetindo para que a gente sempre tenha isso claro, e isso serve um pouco como uma chave de leitura, né, para a gente. Esse tempo pascal é um tempo de aprofundar a nossa vocação de batizados
porque antigamente só se batizava em uma única data no ano, que era no Sábado Santo, de maneira que os domingos seguintes à Páscoa acabavam sendo, como se mal comparado, um curso de aprofundamento no que significa o batismo, né? E uma das características fundamentais da fé em Jesus Cristo é que o batismo nos coloca no meio de um povo, de um novo povo de Deus. Nós não podemos pensar fé cristã desvinculada da vida em comunidade. Fé cristã genuína, aquela que realmente segue o que Jesus disse, precisa de vida em comunidade. Não é cada um no seu canto, né? Hoje a gente está vivendo isso por conta da pandemia, mas se não estivéssemos, né, continuaríamos com a nossa vida de celebrações com todas as pessoas presentes, catequese, todas as outras pastorais, aquilo tudo que sempre fizemos. Vida cristã precisa de comunidade. Não é à toa que, por exemplo, a palavra igreja, ela tem sua origem em duas outras palavras, né? Em grego, ecclesia, que depois passou para o latim como eclésia e virou no português igreja. Ecclesia, em grego, significa assembleia, quer dizer, um monte de gente juntas, né? A palavra liturgia, que é a palavra que a gente usa para se referir às celebrações, né, dito de maneira bem simples, também significa, em grego, ação do povo. Então repare que a coisa mais básica para a gente é a convivência. Ser discípulo de Jesus Cristo é aprender a conviver com outras pessoas, não é? Pois bem, quando Jesus fala da videira verdadeira e quando a gente entende em que momento do ano a gente está ouvindo isso, a gente pode ligar as duas coisas e perceber que Jesus, na verdade, está dando uma lição para a gente de como viver em comunidade, né? Ou melhor dito, quer nos trazer mais uma lição para que nós pensemos nisso que eu acabei de dizer, que não é possível ter vida cristã sem vida de comunidade. Não tem jeito. Haja vista que Jesus, quando começou a pregar, escolheu 12 apóstolos, uma pequena comunidade, para estar perto dele. Ora, nós já refletimos sobre isso, por exemplo, no segundo domingo da Páscoa, quando o Evangelho nos contou a experiência que Tomé faz, né? Você pode depois ver os outros vídeos aí anteriores, se quiser resgatar. E o quanto é importante estar em comunidade para se encontrar com Cristo ressuscitado. Às vezes, através do nosso irmão, da nossa irmã, é que Deus fala conosco. É através dessas pessoas que Deus se dirige a nós. Através da vida em comunidade, a comunidade manifesta Jesus ressuscitado. Mas, verdade seja dita, onde tem mais de 2 pessoas reunidas, com certeza, em algum momento vai haver dificuldade de convivência. Isso é perfeitamente natural. E talvez seja justamente essa, uma das principais missões da igreja, nos ensinar a conviver. E eu acho muito curioso como que às vezes a gente se esquece disso com muita rapidez, né? Agora, sobretudo nos últimos tempos, em que se acentuaram alguns extremismos de opinião, né? Algumas polarizações na política, também na fé, né? Por que não dizer? Às vezes as pessoas que pertencem à mesma igreja de Jesus Cristo começam a se degladiar, a fazer vídeos no YouTube descendo a língua no grupo X ou no grupo Y, quando na verdade o caminho do Evangelho nos convida a uma outra coisa, né? Ser cristão, ser igreja, não significa que sejamos todos exatamente iguais. Não é uniformidade que nós buscamos, mas harmonia, né? Aquela cena de
de Pentecostes que iremos celebrar daqui a algumas semanas, né, deve nos fazer refletir isso, né? Pessoas de todos os lugares, de todas as idades, que de repente se veem falando uma mesma língua que o Espírito lhes suscitava. Então, mais do que ver o prodígio que aconteceu em Pentecostes, a gente precisa pensar no significado disso, que é o fato de que, mesmo sendo tão diferentes, falavam uma mesma língua. A caridade os unia a todos, né? Então, quando Jesus fala da videira verdadeira, fala desse novo povo de Deus, ele está querendo nos chamar a atenção para a necessidade de que temos que estar unidos, não é? Ao redor dele mesmo, o Cristo. Quanto mais unidos estivermos a ele, melhor. Mas tendo presentes as nossas dificuldades, que a comunidade sempre vai ter, né, no seu horizonte, o texto de hoje nos dá algumas ideias interessantes. A primeira delas é justamente essa questão de precisarmos estar unidos uns aos outros e ao Cristo. E eu friso aqui o que eu acabei de dizer. Podemos discordar entre nós, gente. Dentro de uma mesma comunidade, de uma mesma paróquia, a gente vai ter tantas opiniões quantas pessoas houver na comunidade. Porém, o fato de a gente às vezes pensar diferente em matérias que não são assim o centro da nossa fé, né? Coisas que não são absolutamente imprescindíveis, o fato de a gente discordar sobre a maneira de agir aqui ou ali não significa que nós tenhamos que nos separar, né? Eu dizia há pouco, hoje a gente tem essas polarizações que na verdade não estão fazendo outra coisa a não ser separar o corpo de Cristo, dividir mais os discípulos de Jesus Cristo. Ah, porque eu sou conservador, coloquei esse rótulo em mim mesmo, então eu só vou andar com gente que pensa igual a mim. Ah, porque eu sou progressista, coloquei esse rótulo em mim, só vou andar com gente que pensa igual a mim. Isso não favorece a comunhão, né? Às vezes é justamente a discordância e a convivência com o diferente que nos abrem a cabeça, né? Quando a gente fica se relacionando só com rótulos das pessoas, a coisa não vai bem. Eu lembro que quando eu estudava teologia, isso já faz uns 6 anos mais ou menos, eu fazia parte de um grupo que estava iniciando na época, chamado Jovens pela Paz. Era um grupo que trabalhava o diálogo interreligioso, não o diálogo ecumênico, o diálogo interreligioso. Para quem não sabe a diferença, o ecumenismo é quando a gente conversa só entre cristãos. Interreligioso é quando a gente conversa com não cristãos. E era o grupo de que eu fazia parte. Eram jovens católicos, jovens muçulmanos e jovens judeus. E as primeiras reuniões eu fui me dando conta do seguinte: não existe judaísmo, existem judeus. Não existe islamismo, existem muçulmanos. Não existe catolicismo, existem católicos. O que eu quero dizer? A gente às vezes coloca um rótulo na pessoa como pertencendo a um determinado grupo, a uma determinada caixinha. Só que a hora que a gente se vê ali frente a frente com a pessoa e começa a conversar, a gente percebe que é uma pessoa como você, como eu, né? E a gente percebe que no fundo, temos muito mais em comum do que coisas que nos separam. Somos pessoas. Em última instância, pertencemos à mesma raça humana, né? Há algo muito maior que nos une. Essa realidade nós deveríamos trazer para as nossas comunidades e não só para todos os grupos de que fazemos parte. Eu que sou membro de uma congregação religiosa, quem faz parte de uma diocese, ou quem faz parte de uma pastoral, de um grupo. Do grupo que você faz parte vai ter gente que pensa de todo jeito, vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai te elogiar. E o que a gente deve fazer? Procurar harmonizar essas coisas, aceitar que o outro é daquele jeito, trabalhar para que também nos aceitem com as nossas dificuldades e com as nossas potencialidades também, aprender a conviver. Eu acho que aí está o caminho principal do Evangelho, né? Pois bem,
Seguindo adiante, depois de Jesus se apresentar como videira verdadeira, ele ainda fala que os ramos que permanecem unidos a ele e uns aos outros, o Pai os poda, né? Ou seja, o Pai trabalha para que esses ramos que estavam já dando frutos continuem a dar mais frutos. E de que maneira ele faz essa limpeza do ramo? Versículo 3, né, desse evangelho que a gente acabou de ouvir, é a resposta. Jesus nos poda através da sua palavra. Então, cada vez que nós nos debruçamos sobre o evangelho, nós vamos percebendo que a mensagem de Jesus quase toda gira em torno da ideia de aprendermos a conviver. Haja vista o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus. O que está sendo dito ali, a grande maioria, é coisas para aprendermos a conviver uns com os outros. E à medida que a gente vai colocando isso em prática, o Pai vai nos podando, vai tirando as nossas arestas, o que está sobrando, para que, no fim das contas, nós estejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. A poda é para tirar o que está sobrando e nos deixarmos, repito, semelhantes a Jesus. Ou, como diz Paulo, até que Cristo se forme em nós. Cristo é o nosso modelo. E se nós queremos permanecer unidos a Ele, e se queremos que o Pai nos pode para que nos cada vez mais demos fruto, é importante que a gente conheça melhor a figura de Jesus Cristo. E eu me pergunto, como também me perguntei quando eu rezei esse texto pela primeira vez, se o Cristo é o nosso modelo, inclusive de convivência, como é que o Cristo convivia? Porque, bem, veja, o grupo dos 12, esse grupo mais íntimo de Jesus, cada um era de um jeito completamente diferente, eram de regiões diferentes, eram de idades diferentes, de níveis de cultura, de instrução diferentes. Alguns eram pescadores, o outro era arrecadador de impostos, o outro talvez era meio guerrilheiro, né? O Judas, há quem diga que fosse isso, e enfim, gente de todo jeito. E como é que o Cristo se relacionava com essas diferenças? Não só no grupo dos 12, mas também ao longo da caminhada dele para Jerusalém, a quantidade de pessoas diferentes com quem ele foi se encontrando, gente que discordava dele, gente que concordava com ele. Talvez a grande lição de Jesus para que nós aprendamos a conviver é justamente a lição de termos sempre porta e coração e ouvidos abertos a todos. Não sermos tão precipitados em julgar os outros, em rotulá-los e afastá-los de nós, mas fazer o esforço de estarmos próximos. Sermos fermento de unidade no meio do mundo. É bom sempre lembrar que diabo, em grego, essa palavra significa divisor, aquele que divide, né? Tem uma frase que é atribuída a Júlio César, eu acho, né? Que é divide e impera, né? Se você quer reinar sobre um grupo, divida-o, cause dissensões, né? Pois bem, o Cristo nos quer unidos. Essa foi a última vontade dele manifesta no capítulo 17 de São João, que todos sejam um. A nossa busca de vida deveria ser sempre a unidade, a harmonia, não a uniformidade, como eu já falei, somos pessoas diferentes, mas que aprendêssemos a conviver. E à medida que formos colocando o Evangelho em prática, Deus vai nos podando até que Cristo forme em nós, vai nos esculpindo, por assim dizer, e assim nós poderemos dar mais frutos. Por fim, o que ganharemos com isso? Pode ser que alguém pergunte, né? O Evangelho termina dizendo que o Pai nos poda, nos limpa, para que demos mais frutos. Ou seja, a recompensa de fazer o bem já é estar fazendo o bem, porque é bom ser bom.
A gente não pode fazer o bem como Cristo fez, esperando simplesmente uma recompensa na outra vida ou coisa assim. Não. O salário de fazer o bem já é o próprio ato de fazer o bem, né? Eu acho que isso já poderia nos fazer pensar bastante. Termino voltando naquela pergunta inicial. Você já viu bananeira da manga? Claro que não. Bananeira da banana. Pois é, se nós somos galhos do tronco que é Cristo, devemos dar os mesmos frutos que Cristo dava. Termos Jesus muito presente nas nossas vidas e tentarmos imitá-lo. Termos intimidade com o Evangelho. A gente só vai dar conta de dar frutos doces, de aprendermos a viver do jeito que Jesus vivia, se nós nos debruçarmos sobre os Evangelhos. É preciso, gente, a gente ter um contato diário com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso vai nos revelando quem Ele é e vai nos ensinando a sermos diferentes, a sermos melhores. Repito, o nosso caminho de discipulado precisa passar por conhecimento do Evangelho, né? Para que a gente possa ir cada vez mais melhorando. Bom, termino por aqui. Vamos pedir ao Senhor essa graça de permanecermos no Cristo, permanecermos recebendo essa seiva dele, as mesmas coisas que o animavam, para que nós pouco a pouco consigamos ir amar do jeito que Jesus amava, pensar do jeito que Jesus pensava, e para que no final consigamos viver do jeito que Jesus vivia. Uma boa semana e espero que essa semana possa nos ajudar a refletir mais ainda na pessoa de Jesus Cristo. Até semana que vem.